Matã gerou Jacó, depois Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então José, pai de Jesus Cristo, é da genealogia de Abraão, de Davi, né, de todos esses homens, de Salomão, né, de Jessé, de Ruth, de Boaz. Tem toda a genealogia aqui em Mateus capítulo 1, não vamos ler devido ao tempo aqui, mas versículo 18 diz, né, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que, e lá no versículo 25, né, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, José não intentou, quando soube que Maria estava grávida, né? Hoje já é um fato grave, imagina aquele tempo. Uma moça que era noiva, né? E aparece grávida, e ele, sendo um homem justo, ele tentou deixá-la secretamente para não infamar ela, né? Mas o anjo apareceu e disse: não tema receber Maria, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, é o Filho de Deus, né? Mas José então recebeu Maria, respeitou ela até o nascimento de Jesus. Depois tiveram vários outros filhos e filhas, diz a Bíblia. Mas veja como era um homem justo. Ele atendeu a voz do Senhor, do anjo que lhe falou em sonho, e mudou o seu plano ali de sair, né, secretamente. Ele ficou e assumiu, casou-se com Maria, né? Então vejam o caráter desse homem chamado José. Louvado seja Deus, né? Glorificado é o nome santo do Senhor. E depois também, lá no capítulo 2, versículo 12, né? Louvado seja Deus, no capítulo 2 ali, versículo 13, quando nasceu Jesus, né? Já passando já à frente ali, quando nasceu Jesus em Belém, e Herodes intentava matá-lo, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Louvado seja Deus, né? E demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe, e de noite foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja como José era obediente, irmãos. Mais uma vez ele obedeceu a voz do anjo do Senhor, fugiu para o Egito, preservando a vida do menino, tomou sua mulher Maria, sua esposa, né, e foi para o Egito. Louvado seja Deus, né? Versículo 19: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que José, Deus falou com José 3 vezes, não falou com Maria. Maria é uma benção, mas José era o cabeça, o homem é o cabeça, né? E Deus segue os seus princípios, Deus não quebra o princípio. 3 vezes Deus teve que avisar em sonho a família de José, e as 3 vezes o anjo do Senhor apareceu para José, né? Pega o menino, vai para o Egito, né? Não tema receber Maria, ele recebeu. Pega o menino, vai para o Egito, ele foi. Volta para Israel, porque já é morto Herodes, e José voltou. Um exemplo de obediência, um grande homem de Deus. A Escritura cita José até os 12 anos, quando Jesus ficou no templo, José voltou para buscá-lo.
e depois não cita mais. Provavelmente José de Nazaré, pai de Jesus, veio a falecer antes que Jesus iniciasse o seu ministério aos 30 anos de idade, porque depois ele não aparece mais. Mas que grande exemplo de pai de família, responsável, temente, provedor, liderando a sua família, levando para o Egito, trazendo um outro país, voltando no tempo certo de Deus, tomando uma mulher grávida por esposa. Naquele tempo era gravíssimo. Se a mulher cometesse pecado, ela era apedrejada e morta. Então Maria teria que ter sido apedrejada, mas não foi, porque era projeto de Deus ali. Então veja, irmãos, que grande homem de Deus era José de Nazaré, pouco pregado nas nossas igrejas. Essa semana Deus me deu essa mensagem, né? E eu louvei o nome santo do Senhor, porque a gente prega tanto sobre Jesus, e é correto. Prega sobre José lá, filho de Jacó, lá no Gênesis, José do Egito. Mas muitas vezes, né, não vimos esse grande homem aqui, esse personagem extraordinário. Foi o provedor da família de Jesus Cristo, o trabalhador, que naquele tempo eram os homens que proviam o alimento, né? As mulheres cuidavam da casa. José foi o pai de Jesus, foi o exemplo que Jesus teve aqui na terra como pai, como homem, e foi o homem que preservou a família, que levou a família para o Egito para preservar a vida de Jesus. Tanto é que os demais meninos de Belém foram todos mortos ali. Somente Jesus escapou porque José deu ouvido à voz do Senhor. Então José, irmãos, é muito, não vou dizer desprezado, né? É um termo forte, mas é muito deixado de lado, né? A importância de José é extraordinária na Escritura, no plano de Deus, para que o Salvador atingisse a maioridade, que é aos 30 anos, e pudesse exercer seu ministério de 3 anos e meio, e pregar o Evangelho, deixar o Evangelho escrito, deixar a igreja, a fundação da igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, que diz a Bíblia ali em Atos. Que grande homem de Deus foi José, né? Um exemplo de pai de família, um homem responsável. Tomava sua família, foi para outro país, voltou, proveu, preservou, era carpinteiro, né? Medite, você que tem tempo ali, ou que não tem, acha um tempo, medite na história sagrada aqui, né? Na Bíblia Sagrada. Esses grandes personagens, José, Maria, Jesus, né? Os discípulos ali, tantos personagens maravilhosos, né? Ensina o teu filho, não fica ensinando Homem-Aranha, Superman. Isso é uma besteira, irmão, isso não existe, e é para tomar o lugar de Jesus no coração dos meninos. Ensina Jesus, verdadeiro herói, né? Que Deus abençoe com essa palavra inicial. Nós vamos já